Tá a fim de jogar o jogo Star Wars Jedi Survivor, mas não jogou o Fallen Order? Ou não lembra muito bem do Fallen Order porque saiu faz um tempinho já? E vamos lembrar sempre que o Fallen Order é o predecessor, é o primeiro game dessa nova franquia da EA/Star Wars, e agora temos o Jedi Survivor que sai ainda essa semana, no dia que esse vídeo tá saindo, porque o Jedi Survivor vai sair dia 28 de abril de 2023, e se você tá no futuro, não se preocupa, porque nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre a história do primeiro jogo. O título vai ser tudo o que você precisa saber para jogar o Star Wars Jedi Survivor, então meio que não tem um tempo, sabe? Você pode jogar esse jogo daqui 5 anos, se quiser relembrar a história do primeiro, esse vídeo aqui vai funcionar perfeitamente. E mais uma coisa, eu sei que tem muitos recados no começo, mas eu acho que eu preciso explicar umas paradas. Primeiro, olá, eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que ama Star Wars, então mano, se inscreve no canal, deixa um like, a gente tá cobrindo tudo de Star Wars esse ano, tudo, não que a gente não fizesse isso nos outros anos, mas eu tô ressaltando o que a gente tá fazendo esse ano. The Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew, Survivor, então cara, se você quiser um canal pra conversar sobre Star Wars, além das reviews, temos vídeos expandindo os temas que os episódios, séries e quadrinhos trazem pra gente, os filmes também, obviamente, então se inscreve no canal e também considere compartilhar esse vídeo, porque se você tem aquele amigo ou amiga que você falou, mano, vamos jogar Star Wars Jedi Survivor, e aí a pessoa falou, ai, mas eu não joguei o Fallen Order e tal, não sei a história, manda esse vídeo e fala, acabou a desculpinha, vai ter que jogar comigo. E pra finalizar, eu quero ressaltar mais uma vez que a gente vai entrar em spoilers, obviamente, do Fallen Order, porque a gente vai passar pela história inteira do jogo. Vou contar meio fora de ordem, porque eu criei uma linha narrativa, porque como é um jogo, você vai descobrindo as coisas aos poucos, né? Tem missõezinhas que você escolhe um planeta, vai lá, você descobre algo que é do meio do jogo, mas você ainda não chegou lá, etc. Eu organizei de uma maneira diferente, modificando o lugar dos flashbacks, assim, pra gente ir preenchendo melhor num formato de vídeo as lacunas da história. Vou falar bastante do universo expandido, principalmente Clone Wars, e também vou falar um pouquinho do livro Star Wars Jedi Battle Scars, que é um livro canônico que se passa entre o primeiro jogo e o segundo, que saiu tem mais ou menos um mês. Eu ainda tô lendo ele, tá? Então não vou entrar em muitos spoilers aqui. Já tô indo pro final, mas não vou entrar em muitos spoilers. Eu quero só pensar umas informações dali, sabe? Mas nada também, só meu Deus. E uma coisa que sempre surge aqui nos comentários, eu vou responder então em vídeo também. Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor, Star Wars Jedi Battle Scars, toda essa franquia Star Wars Jedi é canônica. Tá tudo valendo na linha do tempo oficial Disney Star Wars. Fechou? A história do Fallen Order se passa 5 anos depois dos acontecimentos do filme A Vingança do Sith. Ou seja, fazem 5 anos que o Império existe e que a Ordem Jedi foi exterminada pela Ordem 66, como a gente viu lá no final do filme 3. O nosso protagonista se chama Cal Kestis. Ele sobreviveu à Ordem 66 graças ao sacrifício do seu mestre. Eles estavam numa nave indo para uma missão mesmo durante as Guerras Clônicas, quando Palpatine ativou a Ordem 66 e o mestre dele, chamado Jaro Tapal, que é um ser da espécie Lasat, se sacrificou para que o pequeno Cal conseguisse fugir. Ele luta com os clones, mata um monte de clone, mas consegue fazer com que o Cal seja ejetado em uma pequena nave. E não só isso, ele entrega o sabre de luz dele para o Cal, que está quebrado porque ele estava no confronto, mas agora o Cal Kestis perdeu seu sabre de luz como Padawan e está usando o sabre de seu mestre como seu sabre próprio. O jogo se inicia num planeta chamado Braca, 5 anos depois da Ordem 66, como a gente já comentou. Cal está mais velho e vivendo ali junto com a guilda de sucateiros. Braca é um planeta bem interessante porque ele é um planeta meio que desmanche. Eles basicamente desmancham naves para o Império. Então tem várias naves da República, tem várias naves separatistas e o Cal tá vivendo lá ajudando a desmanchar essas naves. E não se enganem, é tudo isso para o Império. O Império basicamente paga a guilda dos sucateiros para que eles desmanchem as naves, porque o Império tá no seu 5º ano, ainda tá se consolidando, entende? Tá tentando se expandir, tá pegando as naves e os recursos das Guerras Clônicas para o Império, para reformar ali, criar as suas próprias naves, seus próprios recursos imperiais. Durante o serviço com seu amigo Prauf, dá ruim para os dois e eles ficam pendurados à beira ali de cair na boca de uma criatura chamada Ibidis Maul. E aquele bicho é um bicho gigantesco que eles usam como lixo. Aquele bicho basicamente come toda a sucata que a galera joga ali. E quando o Prauf tá caindo, o Cal, que vamos lembrar sempre é um aprendiz Jedi, ele usa a força para tentar retardar a queda do Prauf, a ponto de passar um droid ali embaixo, um droid que estava realmente só de passagem, e o Prauf cair em cima dele.
E isso acontece. Porém, o Cal é uma regra, sei lá, número 1 de sobrevivente Jedi. Eu lembro... Nossa, eu vou fazer um link agora meio aleatório, mas vocês vão entender. Eu lembro que na série do Obi-Wan, o Grande Inquisidor, a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouco, ele fala isso, né? Ele fala que os Jedi, eles sempre vão se revelar porque eles vão acabar tentando salvar alguém. O código Jedi, nesse sentido de sobrevivência, é uma maldição. É uma coceira, ele fala, né? E basicamente foi isso. O Cal usou a força pra salvar o Prof e ele foi avistado. E é aí que a história realmente começa. Porque os grandes inimigos do primeiro jogo chegam nesse momento. Os Inquisidores, mais precisamente a segunda e a nona irmã, junto, claro, com seus Purge Troopers, que são Stormtroopers específicos e totalmente a serviço dos Inquisidores. Os Inquisidores eram um grupo do Império responsável por lidar com assuntos relacionados a usuários da Força. Em outras palavras, eles caçam Jedi. Basicamente isso. E outro ponto importante, todos os Inquisidores já foram Jedi. Claro, tem níveis diferentes, um já foi Cavaleiro, outro já foi Mestre, outro uma Padawan, ou um Padawan, mas todos eles são Jedis corrompidos, que foram corrompidos e levados ao lado sombrio pelo Sith. E outro comentário, eles sempre têm alguma mágoa muito grande com a Ordem Jedi. Então eles são corrompidos pelo Sith, eles usam o lado sombrio, eles não são Sith, eles são tipo lacaios do Sith, mas é histórico, toda vez que eles começam a se aprofundar em algum Inquisidor, ele tem uma rusga muito grande com a Ordem Jedi. Ele era um Jedi que não gostava muito de alguma atitude da Ordem Jedi. Sempre é assim e sempre funciona pra mim. Só que mais alguém aparece pra salvar o Cal nesse momento. Na verdade, duas pessoas muito importantes. Eles conseguiram interceptar a transmissão do Império e chegaram ali pra salvar esse Jedi sobrevivente. Estamos falando da ex-Jedi Cere Yunda e o piloto Grease Dritus. Eles resgatam o Cal dos Inquisidores e a jornada deles, a amizade também, tem início. Um ponto que é muito importante sobre Cal Kestis pra gente continuar a história. O Cal, beleza, ele tem acesso à força, ele é um Padawan, ele era um Padawan, né? Mas ele tem um poder muito interessante chamado psicometria. Uma habilidade da força onde ele consegue ver a memória do objeto. Aspas. Então ele consegue ter informações sobre quem estava usando aquele objeto, os eventos associados ao momento que aquele objeto caiu ali, chegou ali, o que rolou com aquele objeto. Ele consegue ter flashes do passado segurando um objeto. Esse poder é muito importante e é muito raro entre os Jedi. Por mais que no cânone a gente sabe de pelo menos 3, eles deixam claro nos guias oficiais que é um poder bem raro mesmo. Então temos o Cal Kestis, por exemplo, Nossa, esqueci o nome dele agora, deu um branco muito grande. Quillan Vos. Então é o Cal Kestis, Quillan Vos e também a Rey. A Rey tem esse mesmo poder. A missão da tripulação da Mantis, Mantis é o nome da nave, então sempre eu vou referir eles como tripulação da Mantis ou galera da Mantis. É bem complicada porque eles decidem assim. O antigo mestre da série, chamado Eno Cordova, escondeu um holocron Jedi que continha a localização de várias crianças com acesso à força. Porque pensa assim, os Jedi saíam viajando pela galáxia e eles iam olhando, ó, tipo, essa criança aqui tem acesso à força, ficaram sabendo de uma criança que usou poderes em algum planeta, e eles iam registrando isso para, em algum momento, o mais cedo possível, irem buscar essas crianças. Então, o que o Eno Cordova tem é um holocron cheio de informações da localização de crianças com acesso à força que os Jedi encontraram, mas que eles não tinham sido trazidos para a Ordem Jedi ainda. E o Eno Cordova escondeu isso, porque ele teve uma visão do fim da Ordem Jedi, e ele escondeu seu holocron pensando assim, bom, se a Ordem Jedi acabar, eu vou esconder isso aqui, as pessoas, os Jedi sobreviventes no caso, vão conseguir encontrar essas crianças e vão reerguer a Ordem Jedi. E é isso que a série e o Cal Kestis decidem fazer. Vamos pegar esse holocron e vamos tentar reerguer a Ordem Jedi com o Império torando aí, parça. Olha que arriscado. Além disso, o Eno Cordova deixou mais um presente pra trás. O BD-1, esse droid lindíssimo que era do Eno Cordova e agora anda com o Cal, mais precisamente fica em suas costas. Esses droids da unidade BD, eles são bem resistentes, eles são pequenos, mas bem resistentes, e eles andam basicamente em qualquer terreno e têm uma memória muito boa no sentido de armazenamento. Eles são usados principalmente por arqueólogos, exploradores, porque eles vão lá, escaneiam tudo e botam na memória tranquilinho, e ele é pequeno, ele é fácil de carregar. Então faz sentido o Eno Cordova, que era um mestre Jedi que estava investigando umas paradas, entrando em tumbas, ele tem um droid da linha BD, e agora o Cal Kestis está com o droid. BD-1 e Cal Kestis são quase uma coisa só.
no meu ponto de vista. Porém, o Eno Cordova escondeu o Holocron num cofre num planeta chamado Bogano. Para acessar esse cofre, o grupo precisava ter duas coisas. Primeiro, acesso à força, então beleza, tava tudo certo, mas eles precisavam também de um artefato chamado Astrium. Basicamente é a chave para entrar no templo. É um círculo assim, um artefato que eles botam lá e o Holocron sai, basicamente isso. O grupo então começa a viajar por vários planetas que os seres conhecidos como Zefo viajaram em algum momento, tem lá nas paredes do cofre, eles começam também a investigar um pouco mais o passado do Zefo no planeta deles, que também chama Zefo, e eles começam a viajar em lugares onde os Zefo passaram para tentar encontrar esse bendito Astrium, ou pelo menos um Astrium que funciona, porque tinha mais que um, mas eles não estão encontrando. Os Zefos, eles eram seres com acesso à força, só que eles chamavam de vento da vida, mas era basicamente a mesma coisa, e eles eram uma civilização antiga que cultuavam a força em seu planeta natal, conhecido como Zefo também. Eles eram um povo muito antigo e em um determinado momento eles meio que foram embora. Eles literalmente vão para um lugar que eles chamam de, tipo, rumo ao desconhecido. Então, sim, basicamente ninguém sabe para onde eles foram. Mas não antes de criar templos e tumbas em outros planetas. Os Zefos foram embora rumo ao desconhecido porque eles começaram a brigar entre si. Então eles eram um povo ali, uma cultura, cultuavam a força, beleza? Só que em um determinado momento, isso de milhares de anos antes da história ali que a gente tá acompanhando, eles viajaram pela galáxia por alguns planetas e eles começaram a ser corrompidos pelo lado sombrio, principalmente porque eles foram para Datomir, o planeta das Irmãs da Noite, o planeta do Mol. Datomir basicamente é um ponto de convergência do lado sombrio. O lado sombrio é muito forte no planeta, os Zefos chegam lá e eles começam a ficar corrompidos, buscando por poder, buscando por controlar o vento da vida. É uma história bem parecida com o que aconteceu com a Ordem Jedi, né? Os Jedi basicamente se separaram em algum momento e esse lado da facção que se separou se tornaram os primeiros Sith, estudando o lado sombrio, tentando entender melhor e tentando agora controlar a força. Mas enfim, rolou uma batalha entre os próprios Zefos e, bom, os que sobraram falaram, gente, vamos embora, vamos tentar reorganizar a nossa sociedade em outro lugar, vamos partir. E agora a tripulação da Mantis tem que encontrar o Astrium, que está em um dos templos deixados pelos Zefos. É importante ressaltar que o Império está presente o jogo inteiro, só que como a gente está focando muito mais no modo história e tal, você vai pulando ali de base imperial em base imperial, matando Stormtrooper, mas todo o grosso assim da história principal é referente a essas tumbas, esses templos Zefo. Então assim, só pra deixar claro, o Império está basicamente em todos os planetas que eles visitam, menos em Datomir, porque não tem muita coisa pro Império fazer lá, mas basicamente eles são o grande inimigo do jogo no sentido de minions, droids, basicamente a gente enfrenta eles o jogo inteiro, tem algumas coisas ali nas tumbas, os guardiões das tumbas Zefo, mas você enfrenta Purge Troopers, Stormtroopers, droids KS, o jogo inteiro. Por exemplo, em Kashyyyk, planeta dos Wookiees, eles estão pegando recursos naturais do planeta e escravizando os Wookiees. Em Ilum, o Império está minerando o planeta em busca de cristais Kyber. Inclusive, repara nessa faixa aqui no planeta Ilum, que eles estão minerando, que eles estão literalmente abrindo um buraco ali. Parece muito algo que a gente viu, sei lá, no Despertar da Força. Bastard-Killer, por exemplo? Sim. Norton, você tá me dizendo que Ilum, o planeta que a gente visita no Fallen Order, o planeta que a gente conhece lá em Clone Wars, é a base Starkiller? Sim. Como o Ilum é um planeta cheio de cristal Kyber, eles basicamente pegam o planeta e fazem dele uma Estrela da Morte gigantesca. Basicamente isso. Mas por aí vai. A gente já vai voltar para a história normal, só queria citar esses planetas que a gente já vai voltar neles também, mas é só para deixar claro que o Império é um dos grandes inimigos do jogo. Tipo assim, os Inquisidores, eles são imperiais, vocês entenderam, mas tem troopers pra caramba, droids pra caramba, bases imperiais pra caramba durante todo o jogo. Então sim, a luta da tripulação da Mantis é contra o Império principalmente, porque tem que impedir os Inquisidores e o Império de chegarem no Holocron ou de chegar neles mesmo. Em Kashyyyk eles trombam com o guerreiro rebelde malucão Saw Gerrera, ou Saw Gerrera, como você quiser pronunciar. E sim, é aquele mesmo de Andor e Rogue One. Save the Rebellion, save the Dream. Ele mesmo. E juntos eles salvaram alguns Wookiees das garras do Império e o Cal enfrentou em Kashyyyk mano a mano a nona irmã. Ela não é morta nesse momento, mas ela é derrotada. Em Datomir, Cal enfrenta Taron Malicus, um ex-Jedi que sobreviveu à Ordem 66. Beleza, sobreviveu, mas como a gente citou aqui, ele caiu em Datomir. Datomir é um centro do lado sombrio, ele é um ponto muito forte do lado sombrio. Ele foi corrompido pelo lado sombrio, principalmente saindo ali da Ordem 66, então ele já estava perturbadão da cabeça.
cabeça, então ele começa a usar o lado sombrio e busca dominar a magia das Irmãs da Noite. Sem contar também que ele controla os Irmãos da Noite, ele vira o líder ali do grupo Zabrak. Do malzão querendo usar os seus poderes agora pro mal e, bom, querendo aprender mais poderes do lado sombrio. E ele queria justamente controlar esse poder das Irmãs da Noite com a ajuda de uma personagem chamada Merin, ou Merin, como você quiser pronunciar. Uma das poucas Irmãs da Noite sobreviventes ao ataque separatista que rolou em Clone Wars. Acho importante a gente mencionar isso. As Irmãs da Noite, elas foram massacradas pelo Grievous, pelo Dooku e pelos seus infinitos droids durante as Guerras Clônicas. Porque justamente elas são um grupo do lado sombrio, a magia delas, aquele poder verde que é tipo um fogo verde, nada mais é do que uma variação de como se usar o lado sombrio, entende? Não existe só um jeito de usar o lado da luz e o lado sombrio. Elas são bruxas que elas usam o lado sombrio de uma maneira diferente que elas chamam de magia. E durante as Guerras Clônicas, elas estavam começando a dar muito trabalho pro Palpatine, porque elas eram meio que neutras, trabalhando pro Palpatine em algum momento, só que elas começam a tentar matar o Dooku por causa da Ventress e tal, tem todo um arco lá em Clone Wars, e o Palpatine pensa, mano, essas bruxas, elas são muito poderosas, vamos matar elas logo. Então eles lançam Grievous, lançam o Dooku, e um monte de droids eles massacram as Irmãs da Noite. A Merin então foi uma das poucas sobreviventes, e ela acha, e o Taron também fica botando isso na cabeça dela, ela acha que os Jedi têm alguma coisa a ver com isso. E é uma constatação meio lógica, porque o Grievous e o Dooku usavam sabre de luz, por exemplo. O Dooku principalmente era um ex-Jedi. O Grievous não, o Grievous só tinha 4 sabres, mas ela ficava, mano, sabre de luz é coisa de Jedi, e o Taron falava na cabeça dela, realmente, o Jedi tinha alguma coisa envolvendo com isso daí, então ela se vira contra o Cal no primeiro momento, porque ele é um Jedi. O Cal demora para convencer a Merin que os Jedi não tinham nada a ver com a morte das Irmãs da Noite, e ele ainda deixa claro para ela que ela está sendo usada pelo Taron Malicus, que queria controlar o poder das Irmãs da Noite e precisava que ela o ensinasse como. Juntos os dois se unem para derrotar o Malicus e a Merin entra para o grupo. Merin oficialmente agora faz parte da tripulação da Mantis. Porque pensa assim, ela tá sozinha em Dathomir, ela não é a única sobrevivente das Irmãs da Noite, mas é a única que está lá ainda em Dathomir, tem mais algumas espalhadas por aí. Dentro do canon a gente sabe disso, e bom, ela vai ficar com os caras, porque o Cal e a série também são um dos poucos sobreviventes da Ordem 66, o Grease é gente boa pra caramba, então, mano, fica aqui com a gente, vamos buscar a sua vingança. Porque eles deixam claro que quem estava por trás disso tudo foi sempre o Palpatine, foi sempre o Império. Então ela para e, mano, eu vou me vingar desse cara. Esse cara dizimou as minhas irmãs, então, bom, minha vingança agora vai ser contra o Império, faz sentido, e ela se une ao grupo de vez. É também em Dathomir que eles conseguem o Astrium, mas o sabre do Cal é destruído nesse momento que ele encontra o Astrium, porque ele tem uma visão do lado sombrio ali muito forte, e nessa visão ele tá enfrentando o seu falecido mestre. Como eles estão em Dathomir, essa visão funciona muito como a Caverna do Mal lá do filme 5, o Império Contra-Ataca. Inclusive, nós fizemos um vídeo aqui no canal explicando como essa caverna funcionava e que fim que deu essa caverna, porque ela é importante pra caramba pro canon, vou deixar aqui no card se você quiser dar uma olhada, mas basicamente ele pega o Astrium e ele tem uma visão do lado sombrio, e geralmente quando rola esse tipo de visão, ela te confronta com o seu medo. O lado sombrio joga uma visão em você de algo que você teme muito, e nesse momento o Cal enfrenta o seu antigo mestre, Jaro Tapal, que, bom, não só está lutando contra o Cal, como também está falando que o Cal nunca vai ser um Jedi, você não é digno, você me deixou lá pra morte, você não é um Jedi, ele até grita isso, e nesse momento que ele grita, você não é um Jedi, o Cal tá segurando o sabre, ele faz muita força, assim, pá, e o sabre quebra. Então agora o Cal está sem o seu sabre de luz, que, bom, também era o sabre de seu mestre. O Cal então vai para Ilum. Lembra que a gente acabou de citar Ilum? Vamos agora aprofundar um pouco mais nisso. Planeta sagrado para os Jedi, onde os Younglings eram levados para conseguirem seus cristais Kyber. Era um rito de passagem muito importante, eles passam ali por várias visões, várias provações para conseguir os seus cristais Kyber, e mais uma vez o planeta se mostrou muito importante como um rito de passagem. O Cal então reconstrói seu sabre de luz, mas tem uma trucagem aí bem legal. Na verdade, uma representação muito forte, assim, sabe? Um símbolo muito forte. O Cal então reconstrói o seu sabre, que originalmente era o sabre duplo de seu mestre, só que agora a outra ponta é o antigo sabre de luz da série Yunda. O Cal reconstruiu o sabre dele usando o sabre dos seus dois mestres, Jaro Tapal e Série Yunda. Porque ele é meio que isso, ele é padawan dos dois. Isso é bem legal, isso é bem bonito, mostra um aprendizado muito interessante do personagem, um amadurecimento muito interessante, e é algo que dentro do cânone é bem comum. Geralmente um Jedi, ele faz o seu sabre de luz meio que em homenagem ao seu mestre, meio que parecido com o que o seu mestre usava. Por isso que, por exemplo, o sabre do Luke, o sabre verde dele, é
parecido com o sabre do Obi-Wan. Agora o Cal consegue usar o sabre tanto como um sabre duplo, como também separá-los usando uma lâmina em cada mão. Aliás, como eu falei no começo do vídeo, eu tô contando meio que fora de ordem, eu criei uma ordem pra isso, então eu acho que é bom ressaltar que o Cal refaz o seu sabre de luz antes de enfrentar o Malicus. Então ele tem a visão da força, vai pra Ilum e volta agora pra Dathomir pra dar uma surra no Malicus com a Meereen. Os planetas visitados em Fallen Order foram esses: Kashyyyk e Dathomir, esses dois continham templos Zephos, Bogano, onde ficava o cofre, o planeta natal também do povo Zepho, que também chamava Zepho, onde os Jedi foram procurar informações sobre o povo, Ilum, que é onde o Cal foi construir o seu sabre de luz, Braca, que é onde a gente começa o jogo, e também a Lua Nur, que a gente já vai entrar nisso daqui a pouco. Eu acho interessante agora a gente fazer uma pausa e voltar para o passado para a gente entender, olhando ali por meio de flashbacks, um pouco do passado da Seriunda e também do Grease. Seriunda era uma cavaleira Jedi que sobreviveu à Ordem 66, com a sua padawan Trilla Suduri e um punhado de crianças. Porém, ela foi capturada e torturada pelos Imperiais. Por causa disso, ela entregou a localização da sua padawan e das crianças, e sua padawan também foi capturada e também foi torturada. A padawan de Cere se voltou para o lado sombrio, se tornou uma inquisidora. Sim, estamos falando da segunda irmã, que é a grande vilã do jogo. A série conseguiu escapar do complexo imperial onde ela estava, só que para isso ela acessou o lado sombrio. Por causa de tudo isso, ela se fechou para a força. Já o Grease tinha muitas dívidas de jogo, mas assim, muitas mesmo. Isso fez com que a Mantis ficasse visada por um sindicato do crime chamado Haxion Brood, ou Brood, como você quiser pronunciar, que é um sindicato do crime bem perigoso na orla exterior, que fica mandando caçadores de recompensa para tentar te capturar basicamente o jogo inteiro, até o momento onde eles capturam o Cal. E aí a galera da Mantis tem que salvá-lo. Então é por isso que esses caras estão no jogo. Porque o Grease estava devendo muito dinheiro pra eles. E aí, bom, virou uma caçada aí, virou uma coisa tipo, não tem mais dinheiro que pague isso, a gente precisa de você morto. Bem criminosão mesmo, basicamente isso. Bom, contado tudo isso, voltamos então para a história principal. Como a gente comentou, eles conseguiram pegar o Astrium, lá em Dathomir, e levaram então para o cofre em Bogano. Quando eles conseguem pegar o Holocron, o Cal tem uma visão dele mesmo como Inquisidor, e do Império capturando as crianças que eles estavam cuidando. Então essa visão mostra que eles foram atrás de algumas crianças, eles foram capturados pelo Império, o Cal se tornou Inquisidor e as crianças estão sendo pegas pelos Imperiais. Quando ele desperta da visão, ele tem um confronto com a Trilla, que vai ser basicamente o penúltimo confronto entre eles. Ele pega o sabre dela e isso ativa a psicometria e ele tem todo o flashback que a gente comentou aqui sobre a Seriunda e a Trilla Suduri. Quando ele acorda da visão do sabre, ele ainda tá com o sabre dela, mas ela foi embora com o Holocron e ela leva o Holocron lá pra Lua Nur, onde fica a base dos Inquisidores, a fortaleza dos Inquisidores. Inclusive na imagem, tá vendo esse planeta bem laranjão aqui? É Mustafar, onde fica a base do Vader, o castelo / fortaleza do Vader. Sim, eu tô falando que os Inquisidores e o Vader são vizinhos. Antes da batalha final, Cere volta a se conectar com a força e usando o sabre vermelho da Trilla, ela consagra Cal como um cavaleiro Jedi. Eles conseguem se infiltrar na base dos Inquisidores, que ela fica parcialmente submersa, então eles conseguem entrar por baixo. Eles conseguem chegar até o Holocron, mas eles têm que enfrentar a Trilla mais uma vez, que ao ser derrotada tem uma conversa muito forte, muito impactante com a sua ex-mestre, e elas finalmente se entendem assim, meio que se perdoam, porque elas chegaram até esse ponto. A Trilla foi corrompida e foi capturada, a Cere foi capturada, torturada, usou o lado sombrio também. Elas entenderam que é tudo culpa do Império, sabe? Elas não têm muita culpa do que aconteceu. Elas foram capturadas e sofreram por causa disso, então não é meio que, você foi do mal comigo, você me traiu. Cara, olha tanto de coisa que elas passaram, então elas meio que se resolvem. Fechou? Fechou. Acabou o jogo, galera. É nóis. No momento onde elas estão se resolvendo, o grande vilão da parada chega. Nada mais, nada menos do que Darth Vader. Que já chega matando a Trilla, tipo, mano, você não serve mais pra nada pra nós. E agora Cal Kestis e Seriunda tem que correr por suas vidas porque o Vader tá atrás, tirando, pedaço do chão, tirando teco de parede, parte de parede, para tentar chegar neles. Então eles têm que correr desesperadamente porque eles não conseguem bater de frente com o Vader, obviamente. Até o momento onde eles tentam, tá? Cal, Cere e BD1 correm por suas vidas e tentam de tudo para derrubar o Vader. Inclusive, a Cere, mais uma vez, acessa o lado sombrio para conseguir ganhar tempo na luta. O Vader até elogia, ela coloca ele de joelho
joelho, assim, e ele vai se erguendo, elogiando ela. Você seria uma ótima inquisidora. Eu sinto que você é forte no lado sombrio. Bem interessante, ela usando o lado sombrio contra o Vader. Ela não gosta de acessar o lado sombrio, porque a partir do momento que você acessa, você fica sempre tentado a fazer isso, porque dá muito poder de uma maneira muito rápida. Só que nesse momento, desesperado, ela acaba acessando, e o Vader, que é uma fonte absurda do lado sombrio, a elogia. O Cal derruba o corredor da base, que lembra que eu falei que era parcialmente submersa? E isso faz com que entre muita água no túnel e eles consigam sair enquanto o Vader tá usando a força para parar o oceano caindo em cima dele. Já na Mantis, a tripulação se reúne e decide que eles não têm como começar uma nova ordem Jedi com o Império torando aí. Os Inquisidores ainda estão por aí, o Império tá se fortalecendo cada vez mais, não tem onde você esconder um bando de crianças e treiná-las, inclusive. Tudo bem, os dois são Cavaleiros Jedi? Sim, mas eles têm que correr pela vida deles. E agora eles vão ter que cuidar de mais um bando de criança. E eles chegam à conclusão, que é uma conclusão interessante. Eles falam, nós temos o Holocron, certo? O Império vai tentar pegar isso aqui, principalmente os Inquisidores, porque os Inquisidores vão atrás de crianças com acesso à força para entregar pro Palpatine, para entregar pro Vader, para serem treinados como novos Inquisidores, sofrerem experimentos, aquela parada bem bizarra. O jeito que a gente tem de manter essas crianças seguras é destruindo esse Holocron, porque o Império não vai saber a localização deles. Beleza, a gente pode manter o Holocron com a gente, mas se a gente for capturado, já era, a gente bota, sei lá, milhares de crianças em risco. Então sim, esse é o final do jogo, eles destroem o Holocron, e agora a tripulação da Mantis conta com 2 Cavaleiros Jedi, um piloto super trambiqueiro e super competente, e uma bruxa Irmã da Noite, e claro, o BD-1. E juntos, como eles dizem no livro Battle Scars, eles estão tentando achar uma brecha na armadura impenetrável do Império. Já que a gente falou do livro Battle Scars, vamos falar um pouquinho sobre ele antes de encerrar o vídeo. O livro tem uma passagenzinha de tempo, ele se passa ali em alguns anos, mas ele começa 2 anos depois do Fallen Order. A Mantis ainda estava sendo caçada pelo Sindicato do Crime Haxion, e principalmente eles estavam sendo bem visados pelo Império, porque primeiro eles fugiram da Fortaleza dos Inquisidores, que é algo muito notável, mas também eles começaram a atacar bases do Império, para justamente tentar achar alguma brecha para machucar o Império de alguma maneira. Então sim, a tripulação da Mantis é uma das grandes células visadas pelo Império como insurgentes, como, por que não, rebeldes. Eu não vou entrar em muitos spoilers do livro, porque, bom, se saiu como livro e não como jogo, é pra você entrar no Survivor meio que não sabendo muita coisa do livro, sabe? Ele é mais um complemento do que algo essencial pra história. Como eu falei, o livro se passa em alguns anos e a sinopse principal é basicamente assim: a tripulação da Mantis encontra um Stormtrooper, na verdade uma Stormtrooper, que pede ajuda pra eles pra fugir do Império e aponta pra eles uma arma imperial que está sendo pesquisada, não vou entrar em mais spoilers, que se o Império conseguir concluir essa parada, eles vão ter muito poder. Então a Mantis começa a tentar chegar nesses planos antes que o Império chegue também, antes que o Império conclua a construção daquilo que está sendo construído, olha só. Não vou entrar em mais spoilers, até porque nesse momento que o vídeo está saindo, eu não terminei o livro. Eu tô bem no final, mas eu ainda não terminei. E agora vamos falar um pouquinho do Survivor para encerrar. Eu juro que o vídeo tá acabando. O game Star Wars Jedi Survivor se passa 5 anos depois do primeiro jogo, 10 anos então depois da criação do Império, no mesmo ano que se passa a série do Obi-Wan, por exemplo. E só pra lembrar que o jogo vai sair dia 28 de abril para PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e também PC. Se você tá no futuro e o jogo já saiu, olá você do futuro, comenta aí, eu vim do futuro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado mesmo assim, quem tá assistindo o vídeo na semana do lançamento, que tá no hype pro segundo jogo, e quem tá aí no futuro que queria relembrar a história do Fallen Order ou vai entrar no Survivor também em algum momento no futuro e queria saber mais sobre a história do primeiro jogo, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira, sinceramente. Se tudo der certo, a gente vai fazer a cobertura do jogo aqui no canal, então, bom, se você tá no futuro, dá uma olhada se tem uma playlist aqui, mas eu acho que vai rolar. Não tenho certeza ainda, mas provavelmente vai. Eu vou dar um jeito, aí eu jogo em off, sei lá, e a gente vai comentando a história. Mas também vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, os vídeos que nós fizemos sobre os trailers, sobre os aprofundamentos da história. A gente conversou sobre os personagens que já foram apresentados nos trailers do segundo jogo. Então tem um monte de coisa já que já saiu sobre o jogo antes do jogo sair. E bom, com o lançamento do jogo, a gente vai se aprofundar muito mais na lore dele, se aprofundar muito mais nos personagens. Bom, vamos falar muito de Survivor
Survivor aqui nos próximos meses. Então se inscreve, deixa um like e comenta o que você achou do vídeo, você curtiu, você não curtiu, esse vídeo te ajudou a relembrar da história de Fallen Order ou a conhecer a história de Fallen Order. Se você não conhece a história do jogo, se você não jogou, cara, dá um jeito de jogar. Tipo, é legal saber a história aqui pelo vídeo, mas a gameplay do jogo é uma delícia. Papo sério mesmo. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu vou deixar aqui na tela aparecendo outros vídeos relacionados a esse tema. Então eu vou deixar vídeo analisando o trailer, vídeo analisando o personagem, porque tem um personagem que é muito importante, que é de uma espécie muito importante para a lore de Star Wars. Eu vou deixar aqui na tela, clica aí se você quiser dar uma olhada. Pode continuar maratonando o canal à vontade. E eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Redes sociais vai estar aparecendo aqui também em algum momento. E agora sim, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!